Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Loureiro, sou professor de Biologia e a aula de hoje vamos tratar sobre a classificação dos alimentos de acordo com a sua composição química. Nós iniciaremos tratando a respeito de uma alimentação saudável. O que seria a alimentação saudável? Observe que eu tenho aqui três imagens. Essas três imagens correspondem a três tipos diferentes de alimentação. Se nós formos considerar as alimentações básicas, café da manhã, almoço e jantar, e os intervalos com os lanches, nós poderíamos estar inserindo algum desses tipos de alimentos dentro dessas refeições. Nós vamos ter aqui, na imagem 1, pão, carne, queijo e alface, formando o famoso hambúrguer, acompanhado de batata frita e refrigerante. Na imagem 2, eu tenho arroz, feijão, batata frita, carne, um bife, alface e tomate, formando a nossa salada de acompanhamento. E na imagem 3, eu teria alface, cebola e tomate, formando a nossa salada. De acordo com esse slide, a partir dessas três imagens, eu preciso que vocês me respondam essas 5 perguntas, referentes às 3 imagens anteriores. A primeira pergunta seria, em sua opinião, qual das imagens anteriores possui alimentos mais saudáveis e por quê? O que você modificaria nas outras 2 refeições para que ficassem saudáveis? Para uma relação de 5 alimentos que possam formar uma alimentação saudável, diferente da que você escolheu na questão 1, faça essa relação desses 5 alimentos. Por que precisamos nos alimentar? O que pode acontecer quando a alimentação não é adequada? Dando continuidade, nós vamos mostrar aqui também 4 imagens representativas. Na imagem 1, frutas, o mesmo na imagem 2. Na imagem 3, alguns cereais, compostos na alimentação aqui pelos pães. E na imagem 4, algumas frutas, verduras, legumes. Eles indicam que o alimento é todo material nutritivo, aquele que fornece substâncias para manter o organismo com vida. E a perguntinha que não quer calar. Por que precisamos dos alimentos? Resposta: porque neles encontramos tudo aquilo de que nosso corpo necessita para obtenção de energia e nutrientes, prevenção contra várias doenças, materiais de construção de novas células e reparo de componentes celulares para a regulação de funções do nosso organismo. Observem na imagem que eu vou ter 2 rótulos, o rótulo 1 e o rótulo 2. Esses rótulos eles são bastante comuns e obrigatórios hoje em dia nos supermercados, nos alimentos, e eles têm a informação nutricional desses alimentos. Eles obtêm a proporção, nesse caso, de 30 gramas para 3/4 de xícara, e uma porção de 30 gramas para esse tipo de alimento, contendo 6 colheres de medida. Eu também tenho nesses 2 rótulos o valor energético, tanto um para o outro, e a composição nutricional em cada um dos alimentos. E agora vamos analisar e responder para cada um deles. Você nota a semelhança na composição química desses alimentos? E diferenças? Em que outros alimentos esses nutrientes estão presentes? Responda essas perguntinhas lá no Google Class, assim como as demais. Os alimentos se classificam basicamente em 3 tipos. Os alimentos plásticos ou construtores, que são aqueles que fornecem as substâncias necessárias à construção e renovação dos tecidos, da base física do corpo, incluindo a construção de novas células e a reparação das que já estão gastas e precisam ser substituídas. São, como exemplo, as proteínas e a água. Existem os alimentos classificados como energéticos, que são aqueles que fornecem força, calor e energia. Como exemplo, temos os carboidratos ou glicídios, e também gorduras ou lipídios. E os alimentos reguladores são os que regulam o consumo do material plástico e energético do nosso organismo, como a água, as fibras, os sais minerais e as vitaminas. Para que servem cada um desses nutrientes?
Então, nós vamos ter, nesse momento, a classificação dos nutrientes com relação à composição química. Então, vamos distribuí-los em carboidratos, lipídios, fibras, proteínas, água, sais minerais e vitaminas. Com relação às proteínas, dentro da classificação dos alimentos, elas são consideradas moléculas grandes ou macromoléculas, formadas por unidades menores. A base das proteínas são formadas pelos aminoácidos. Vamos encontrar as proteínas na carne, em geral, no leite, ovos e a soja, como fontes de proteínas para o ser humano. As proteínas também sofrem digestão. E é pelo processo de digestão que os aminoácidos que compõem a proteína se separam. Com esses aminoácidos, as células podem construir suas próprias proteínas. Existem muitos tipos de proteínas e cada uma realiza uma função específica. Muitas delas participam da estrutura das células, consequentemente do corpo. Veja alguns exemplos de proteínas e suas funções na tabela abaixo. A proteína queratina, a proteína hemoglobina, os anticorpos como proteínas e a miosina. A queratina tem uma função estrutural. Exemplo de ocorrência, elas ocorrem na pele e na unha. A hemoglobina tem como função transporte de oxigênio. Ela ocorre nas hemácias. Os anticorpos têm a função de defesa do nosso corpo. Ocorre onde? Ela é produzida em certos glóbulos brancos do sangue. E a miosina tem uma função contrátil. Ela realiza a contração dos músculos e ocorre nas células musculares. As proteínas, elas nos ajudam a crescer, já que participam da construção do nosso corpo. Os alimentos ricos em proteínas, esses alimentos podem ser de origem animal ou origem vegetal, conforme na imagem à esquerda de vocês. Então tem peixe, derivados de leite, o próprio leite, os pães, cereais, legumes, frutas, verduras em geral e sementes. Se você mastigar vagarosamente diversas vezes uma porção de pipoca preparada sem sal e açúcar, o que vai acontecer com o sabor da pipoca? Então existem alguns grupos especiais de proteínas, denominadas de enzimas, cuja função é acelerar e controlar as reações químicas do organismo. Existem as enzimas que promovem a quebra de moléculas de amido, no caso da pipoca, que resulta na digestão desse próprio amido. As que provêm da digestão de outras proteínas, modificando-as para aminoácidos, que são as porções menores dessas proteínas. Sem a presença de enzimas, esses processos levariam muitas horas para acontecer. Então, respondendo à perguntinha acima, o sabor da pipoca deverá ficar adocicado pela ação de uma enzima. Essa enzima é a amilase salivar, presente na saliva, que transforma o amido do milho em um tipo de açúcar mais simples. Agora vamos tratar sobre os carboidratos, que são os nutrientes orgânicos, cuja principal função é fornecer energia para o funcionamento das células. Alguns carboidratos não podem entrar nas células devido ao seu grande tamanho das suas moléculas. Então elas precisam passar pelo processo de digestão, ou seja, serem transformados em carboidratos mais simples, cujas moléculas são menores e podem atravessar a parede do intestino e circular no sangue e entrar nas células. Quando praticamos alguma atividade física muito intensa, precisamos de muita energia, que nos é fornecida principalmente pelos alimentos ricos em carboidratos. Os carboidratos eles se classificam em monossacarídeo, que são os carboidratos mais simples. Como exemplo, nós temos a glicose e a frutose. A glicose é utilizada pelas células para gerar energia. Todos os demais carboidratos são decompostos, ou seja, são quebrados ou são transformados até eles chegar na forma de glicose, que é o monossacarídeo, um formato mais simples em sua estrutura, encontrado em frutos, cereais, verduras, mel, etc. A glicose que chega até as células é o nutriente que libera a energia necessária para o funcionamento do corpo. O outro monossacarídeo, a frutose, é um dos açúcares encontrados
nos frutos. Os disacarídeos, eles também fazem parte dos carboidratos, um outro grupo de carboidratos além dos monossacarídeos. Eles são mais complexos do que os monossacarídeos e são formados por duas moléculas de carboidratos. Temos como exemplo a sacarose, que é um tipo de disacarídeo, é o açúcar comum, como aqueles produzidos na cana-de-açúcar. E a lactose, que é um outro tipo de disacarídeo, está presente no leite e nos seus derivados. Outros grupos de carboidratos, nós temos aqui o amido, nesse item 1, o glicogênio, outro tipo de carboidrato, e o 3, celulose. Ambos são polissacarídeos. O amido é utilizado como material de reserva energética pelos vegetais e armazenado nas raízes. Encontra-se na batata, no milho, em grande parte das hortaliças e nos alimentos elaborados com grãos de trigo, como o pão e a massa. O glicogênio é utilizado como material de reserva de energia pelos animais e armazenado principalmente nas células do fígado e dos músculos. E a celulose, que constitui a parede das células vegetais, formando as fibras vegetais. Ela não é digerida pelo organismo humano, porém fornecem as fibras que facilitam o funcionamento do intestino. Os lipídios. Os lipídios fazem parte de um outro grupo de alimentos. São alimentos ricos em gordura, como queijo amarelo, a carne gorda, frituras, devem ser consumidas com moderação, pois o excesso pode se acumular no organismo, trazendo problemas como obesidade e o mau funcionamento do sistema circulatório. Os lipídios mais conhecidos são os óleos e as gorduras, mas existem outros tipos, como os que fazem parte da composição química de todas as membranas celulares. Óleos e gorduras são nutrientes com função energética, são moléculas grandes, insolúveis em água, ou seja, não se misturam com água, e que precisam ser digeridas para ser absorvidas pelas células. As plantas e os animais geralmente armazenam lipídios como reserva de energia. Então nós encontramos lipídio como essas imagens, na batatinha frita e no queijo. Existem vários tipos de colesterol, e em geral destacamos dois tipos. Ainda falando sobre os lipídios, nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim, que é uma classificação dentro do grupo dos lipídios. O colesterol bom é conhecido também como HDL. Já o colesterol ruim é o LDL. O colesterol ruim, o LDL, é perigoso, pois leva ao acúmulo de placas de gordura nas paredes intestinais das artérias, diminuindo o fluxo de sangue para órgãos importantes, o que pode levar à morte ao longo dos anos. Por outro lado, o colesterol bom, o HDL, tem a função de retirar o mau colesterol do corpo e levá-lo para o fígado. Ao chegar ao fígado, ele será metabolizado e eliminado do corpo. É preciso ter uma alimentação saudável, pobre em gorduras, para que os níveis de colesterol sejam equilibrados, pois ter os níveis de colesterol bom baixos é tão perigoso como ter os níveis de colesterol ruim altos. Então pesquise quais alimentos são ricos em LDL. É possível aumentar a quantidade de HDL no sangue por meio da alimentação? Agora vamos finalizar falando um pouco sobre a água. Para que as diferentes misturas de alimentos ingeridos possam ser transformadas e aproveitadas, é indispensável a presença de água, que dentro da classificação dos nutrientes, a água é um dos elementos mais importantes para fazer a mistura dos alimentos. Podemos considerar essa substância como o alimento mais importante, pois a vida das células depende da água. Sem água não há vida. Para avaliar o papel que a água exerce no nosso organismo, basta lembrar que pelo menos 65% da nossa massa corporal é constituído por essa substância. A água entra e sai das células e está presente também nos vasos sanguíneos e nos tecidos de sustentação do organismo. A água dos alimentos pode ajudar a hidratar o corpo.
Por hoje vamos encerrar nossa aula, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Um grande abraço.